Salmo 23, verso 4. Verso 4. Todos acharam, irmão? Estou feliz de ver o irmão Pedro aí, né, com a família. Que bom ver Pedro aí com a família, vindo aos cultos. Que bom, irmão. Que Deus cure o pulmão do Pedro. Que Pedro, com um pulmão sarado, curado, ele diga em alto e bom som que Jesus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém? Deus continue abençoando nossa família. Olha o que diz o texto, irmão. Preste bem atenção. Que essa palavra abençoe sua vida nessa noite. Ainda que eu ande pelo vale. A mensagem dessa noite é sobre vale. Eu dividi esse Salmo 23 em 5 ambientes. Eu falei no primeiro culto sobre o primeiro ambiente, que foi quem lembra, irmão? Primeiro ambiente, o campo. É onde o pastor conduz as ovelhas para os pastos verdejantes. É o pastor que conduzia as ovelhas para o campo, para que ela pudesse se alimentar. Mas no campo havia perigo, irmão. Havia lobo, havia animal que queria arrebatar algumas ovelhinhas ali. Mas o pastor, ele estava ali para proteger cada ovelha sua. Então não apenas ele conduz o campo para alimentar, mas para proteger, para restaurar as suas ovelhas. O segundo ambiente é a estrada. Ele disse que andava pela estrada da vida, da sombra da morte. Mas é na estrada que esse pastor, ele restaura e ele cura a nossa alma. Na minha juventude foi trabalhado muito, chamado cura interior. Cura interior. E é no caminho que o pastor, ele cura a nossa alma. A alma cansada, a alma aflita, angustiada, triste, oprimida. E é no caminho que ele vai curando. Irmão, olha aqui. Enquanto Jesus caminha com você, ele vai curando a tua alma. Ele vai trazendo alívio à alma. Ele vai trazendo certeza à alma. Imagina, irmão, o filho perdeu o pai há 8 meses, o Paulo. 8 meses o pai dele morreu. E ele liga desesperado, chorando muito. E à tarde ele já liga mais aliviado, dizendo: pastor, minha mãe descansou. Irmão, isso é confiar em Deus. Isso é acreditar que no caminho o pastor vai trazendo consolo para a alma, vai restaurando a alma, vai desenvolvendo intimidade, relacionamento, dependência, de reconhecer, irmão, que dependemos dele em tudo, e de que ele está cuidando em tudo, irmão, em cada detalhe da vida no caminho. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, irmão? Lembra? Eu queria que colocasse, por favor. É Lucas 23, né? Por favor. Lucas 23. Lucas 23. Lucas 24. Isso, seja convosco. Vocês lembram, irmão, que Jesus orientava seus discípulos dizendo: quando vocês chegarem numa aldeia, numa casa, diga: paz seja convosco. Quando sair, diga: a paz continue convosco. Irmão, Jesus, ele traz logo paz, ele traz logo tranquilidade, esperança,
ao coração dos discípulos que estão angustiados, sem norte, perdidos, sem saber o que fazer. Irmão, olha aqui, se o teu coração está hoje angustiado, triste, a primeira coisa que Jesus traz ao teu coração é paz. Paz. Paz para depois você compreender a direção, a vontade, os desígnios de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque na confusão de mente, na confusão de coração, você não compreende a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro é paz, tranquilidade, e você respira e diz: agora eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Paz seja convosco. Convosco. Versículo 39. Versículo 41. 41. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria, estando eles admirados, Jesus disse: tende aqui alguma coisa que comer? Tem alguma coisa aqui para comer? E aí eu vou voltar para o texto que eu quero mesmo agora. É o capítulo 24, verso 13. 24, 13. 24, 13. Lucas 24, 13. Vamos lá, irmão? Quem está aí, por favor, para não demorar muito. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha aqui, irmão. Enquanto nós estivermos preocupados com as coisas dessa vida, Jesus se aproxima de nós e nós não vamos percebê-lo. Por quê? Porque estamos preocupados, ansiosos. E Jesus se aproxima e você não o percebe. Por isso que Ele diz paz, para você perceber que Ele chegou, que Ele está conosco, está do seu lado, você não está só. 16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. A preocupação, ele tem o poder de fechar os olhos e o entendimento, e você não consegue compreender, perceber que aquele que está conosco é Jesus. Você não consegue perceber, irmão, de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de medo, de frustração. 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A pergunta de Jesus é: o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? Essa pergunta é hoje para mim e para você, irmão. O que é que você conversa com Jesus, ou com seu marido, sua esposa, seu irmão, enquanto caminham? O que vocês conversam? Olha, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus está agindo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. O que nós estamos conversando, irmão? Enquanto estamos caminhando. 18. E um porém chamado Cleopas respondeu-os dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém que ignora as ocorrências desses últimos dias? Parece que Jesus não sabe o que está acontecendo, né, irmão?
Parece que Jesus não sabe que nós estamos preocupados, ou algum parente nosso enfermo, ou alguém passando por alguma luta. Jesus sabe todas as coisas, irmãos. Ele conhece tudo, irmão. O que Ele quer de mim e de você é que você diga para Ele: Senhor, eu estou sentindo isso, pensando, estou com medo. Porque a pergunta dele qual é, irmão? O que queres que eu te faça? O que queres? Ele não sabe que ele era cego, mas ele quer ouvir de mim e de você: Jesus, age aqui, trabalha nessa área, Deus faz esse milagre. 19. Ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta. Você sabe o que é profeta, irmão? Você sabe o que é Jesus profeta? É aquele que é a boca de Deus para o povo, irmão. A boca de Deus para o povo. É aquele que sabe a tua vida antes de você falar alguma coisa. Antes que haja uma palavra na tua boca, Ele já sabe quem você é e o que você está sentindo, irmão. Jesus está ali diante de um doente, e os fariseus ficam se questionando: quem é esse que pode mandar tomar o leito no sábado e ir embora? E Jesus olha e diz assim: o que é que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Qual é mais fácil? Dizer esse coxo levante e anda, ou dizer teus pecados estão perdoados? Jesus conhecia, irmão, o que eles estavam pensando. O que eles estavam pensando. Olha aqui, Jesus sabe o que você está pensando agora, aí na sua cabecinha. Por isso que não tem como, irmão, nenhum de nós nos esconder dele. Ele sabe cada pensamento nosso, cada intenção do coração. Por isso que Ele pesa. Olha aqui, por isso que Ele pesa. E ai de nós, irmãos, se for encontrado em falta, irmão. Porque a balança de Deus é justa, irmão. É justa. Entende? E aí ele diz, irmão, o profeta, o varão profeta, poderoso em obras e palavra, irmão. Irmão, olha aqui, o que Jesus prometeu, o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, porque a sua palavra é poderosa e não volta atrás. Varão poderoso em obra e palavra diante de Deus e do povo. Qual é a grande questão hoje como crente, irmão? É que nós somos crentes diante de Deus, mas diante da comunidade, diante da sociedade, não somos. Deixamos muito a desejar. Precisamos ser crente diante de Deus e ser crente diante do povo. Amém, igreja? Para que o mundo veja a glória, a graça de Deus na nossa vida. Verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21, olha aqui. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Olha o que os homens estão dizendo. Nós esperávamos que Ele fosse o Messias, aquele que havia de resgatar, de tirar Israel da escravidão, da mão opressora de Faraó. Mas Ele morreu. E já é o terceiro dia. Parece, irmãos, que nós estamos vivendo assim, repetindo o mesmo processo desses discípulos. Jesus, cadê a promessa? Quantos anos já faz e não aconteceu ainda? Meu irmão, continue perseverante, persistente, porque na hora que Ele quiser se levantar e agir, tudo vai mudar. Tudo vai mudar.
Depois de tudo isso, já é o terceiro dia, e tais coisas que sucederam. 22. E é verdade também que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido ela uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. Jó disse: o meu Redentor vive. O nosso Deus vive, irmão. Ele reina, Ele governa. Ele vive. 24. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. 25. Então lhe disse Jesus: honesto e tardio de coração, para que crê tudo o que os profetas disseram. Irmão, nós temos a Bíblia, o manual, para examinarmos, irmão, as promessas de Deus aqui, e temos a certeza de que ela e de que Ele é fiel para cumprir cada palavra dita aqui. Está aqui, irmão. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória. Irmão, olha aqui, que nós estamos conversando com Jesus enquanto caminhamos. Hoje eu quero falar desse vale, e eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Volta lá, para o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Não teremos medo, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O que podemos aprender aqui, irmão, sobre o vale? Em primeiro lugar, o vale é um lugar de passagem e não de permanência ou morada. Ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da dor, eu não vou morar lá, porque o vale não é o lugar da nossa morada, é o lugar de uma trajetória, de uma passagem. Ninguém vai ficar no vale, nós vamos passar por ele. Nós vamos passar pelo deserto da vida. Não é morada do crente, é trajetória. É apenas um caminho aonde Deus quer nos ensinar. Segundo o irmão, os estudiosos dizem que sair do Egito para Canaã era 6 meses. Sabe quantos anos eles passaram para chegar lá? 40 anos, irmão. Aí a Bíblia diz: para provar o que eles tinham no coração. Está vendo? Irmão, olha aqui. Quando você e eu entendemos que as lutas e os vales da vida que enfrentamos é para provar o que tem no teu coração, irmão. No teu coração. Se de fato você vai confiar em Deus, se de fato você vai depender dEle, se de fato você vai louvar a Ele apesar das dores. Vale não é um destino, é trajeto. Ninguém mora no vale, a gente atravessa o vale. O que eu aprendo aqui, irmão, a dor não é eterna, a crise não é permanente, a luta não é o final, o sofrimento não é o fim da história. Não é o fim, irmão. Ainda que alguém rotule você, coloque um título na tua vida, agora acabou a vida dela, acabou a vida dele. Não, irmão, Deus é Deus para transformar e para mudar a história. Segundo lugar, segunda lição, vale é lugar de dor e sofrimento.
O vale simboliza perdas, luto, doença, crise, depressão, angústia, aflição, medos, insegurança, desespero e provações. Isso simboliza o vale. Mas o que é que Jesus diz em João 16:33? Olha o que Jesus diz. João 16:33. No mundo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é o contraste, irmão? É que no mundo nós vamos passar por aflições, mas em Cristo nós temos paz. Você quer continuar nas aflições do mundo, ou quer estar em Cristo tendo paz? Como resolve, irmão, a questão das aflições? Aí João diz: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Quer resolver o problema da aflição? Ouça a palavra de Deus. Escute o evangelho de Jesus. Leia a palavra de Deus, porque ela é poderosa para gerar paz e certeza e resolver os problemas da ansiedade e depressão no seu coração. Toda ansiedade, ela vem embrulhada com algum medo. Quando você vê alguém ansioso, ele está com medo de alguma coisa. Pergunta para ele: você está com medo do quê? Por que você está ansioso? Medo de alguma coisa. Está com medo de alguma coisa. Terceira lição, irmão: lugar de escuridão emocional e espiritual, sombra da morte. Fala de quê, irmão? Fala de confusão, de medo, de incerteza, sensação de abandono, irmão. Silêncio de Deus, fragilidade humana, limites emocionais. O vale da sombra da morte, da escuridão, é você achar que não tem mais jeito, se todos se abandonaram. Você está só. E você não está só. A igreja não está só. Isaías 41:10 é uma verdade que devemos agasalhar no coração, irmão, todos os dias. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Entende, irmão? Quarta lição: o lugar da presença de Deus. O texto não diz: tu me livraste. Não, ele diz: tu estás comigo. Irmão, humanamente seria mais fácil Deus livrar Daniel da cova. Não era mais fácil? Evitar dele entrar na cova? Mais fácil. Deus livrou Daniel na cova. Aí é que é brincadeira, meu irmão. Não seria mais fácil Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abidenego da fornalha? Mudar o coração do rei? Mas Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha. Então olha aqui, Deus não vai evitar de você entrar em algum problema da vida. Ele não vai evitar. Mas é no problema que Ele vai guardar e vai dizer: eu estou contigo aqui. Você não está só. É aquela história, irmão, de um pai juiz nos Estados Unidos, que a filha teve um problema da carteira de habilitação. Ele é muito rígido nisso. Não pode andar mais de 20 km por hora em uma área escolar. E a menina passou em 40 km e foi para o tribunal. Que era o juiz? O pai dela. E o pai dela deu a sentença: condenada, você vai pagar serviço social em tal escola durante tantos anos. Ele desceu da cadeira de juiz, abraçou com a sua filha
e disse: como juiz eu dei a sentença, mas como pai eu estou do seu lado. Você não está só, meu irmão. Nós não estamos só não, irmão. Nós temos um pai, um Deus que defende a tua causa. Ele está contigo, Ele está do seu lado. Ele é justo, mas Ele é um pai que nunca vai fechar a porta para você. E quando um dia Ele olhar e ver uma silhueta do filho voltando, Ele vai correr ao encontro, Ele vai abraçar, Ele vai beijar, e Ele vai fazer uma festa, dizendo: meu filho voltou para casa. Aleluia. Meu irmão, lugar da presença de Deus. Deus não prometeu ausência de vales, Deus prometeu presença no vale. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13:5: não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, Deus nunca vai me deixar. Nunca. Nunca Ele vai soltar a minha mão. Nunca. Porque Ele decidiu me amar. Amar você. Nunca vou deixar você. E nunca vou desamparar você. Mateus 28:20. Olha o que Mateus diz, 28:20. Mateus 28:20. Olha o que ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Eu queria desafiar você a voltar para casa hoje, fazer uma pesquisa rápida no livro de Jó. Você vai encontrar no livro de Jó 31 vezes a palavra Todo-Poderoso, El Shaddai. Você tem um Deus Todo-Poderoso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias em teu favor. Um Deus que nunca perdeu batalha. Nunca. Ele é seu Deus. Todos os dias Ele está conosco. Amém, igreja? Todos os dias, até a consumação do século. Quinta lição, irmão, e última: lugar de proteção divina. Vara e cajado representam o quê? Autoridade. Irmão, olha aqui para mim. Quem manda na tua vida, irmão? Quem manda em você? Tem que ser Deus. Agora não pode ser da boca para fora. Deus manda em mim. É? Igual um pastor amigo meu foi aconselhar um casal. Chegou num casal, aí a mulher foi logo falando, a esposa: olha, pastor, quem manda nessa casa aqui é ele que manda mesmo, ele que faz tudo. Aí o pastor perguntou: e quem decidiu isso? Ela disse: foi eu, pastor, foi eu que decidi. Então, não é só de palavra, irmão. Quem manda em você? Quem tem autoridade sobre tua vida? Tem que ser Ele, irmão. Você não pode dizer: eu mando no meu nariz e acabou. Quem manda em mim sou eu faço do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, e não estou nem aí para ninguém. Jesus está dizendo: então viva por conta. Não tem autoridade sobre tua vida, viva por tua conta. Vara e cajado simboliza: Deus tem autoridade sobre nossa vida. É Ele que manda em mim, é Ele que manda na minha casa, é Ele que manda na igreja, é Ele que tem autoridade sobre nossas vidas. Eu não faço mais o que eu quero quando eu quero, não, porque é Ele que tem autoridade sobre minha vida. Significa defesa, irmão. Cristo é a nossa defesa. No capítulo 18 de João, quando Judas ele traiu Jesus,
e os soldados foram prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava sentado, ensinando. Quando Jesus viu os soldados chegando, ele se levantou, deu um passo à frente, e eles perguntaram: quem é Jesus o Nazareno? Ele disse: sou eu. Os discípulos ficaram atrás, dizendo: eu guardo eles, eu defendo eles, eu protejo eles, sou eu. O que aconteceu com os soldados? Quem lembra? Caíram tudo no chão, caíram por terra. Você lembra do pastor Roberto, que pregou um sermão o ano passado aqui, e ele disse uma ilustração, que Jesus disse: eu quero tomar conta da sua casa toda. E ele disse: não, Jesus, eu fiz um quarto lá atrás, toma conta lá, fica lá. E o diabo bateu, e ele abriu a porta, e o diabo bagunçou tudo. E ele disse: Jesus, o senhor não está aqui. Ele disse: você pediu só para eu guardar aqui esse ambiente. Aí ele disse: então guarda todo o ambiente, a casa é tua. Aí o diabo bateu na porta, aí ele queria atender. Jesus disse: não, quem vai atender agora sou eu. E quando Jesus abriu a porta, o diabo bateu em retirada. Irmão, olha aqui, entrega a tua vida por completo a Ele. Não fique fazendo repartição. Essa área da vida Jesus governa, essa área da minha vida Jesus toma conta, essa área aqui é minha, eu que mando, eu que governo. Entrega toda a tua vida a Jesus, deixa Ele governar da planta do pé até o fio de cabelo. Simboliza disciplina, irmão. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Se você está sendo disciplinado, corrigido por Deus, levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus, porque Ele me ama. Se Jesus deixar você viver por sua conta, meu irmão, você está perdido. Se Jesus não estiver corrigindo os teus erros, tuas falhas, você está perdido. Mas se Ele estiver te disciplinando, te corrigindo, é prova do amor dEle e do cuidado dEle por tua vida. Quando o Bruno era pequena, irmão, pequenininha, ela tinha muita prisão de ventre, era um trabalho. E um dia, a gente cuidando da Gorete, e mãe entrou no quarto chorando. Disse assim: minha mãe, você está em pecado, rapaz, o que você está fazendo? Essa menina vive doente. Eu não questionei minha mãe, dobrei o joelho num quarto e disse: Jesus, se eu estiver em algum pecado, perdoa os meus pecados e o de Gorete. Irmãos, nunca se acha: eu estou bem demais, eu sou o cara. Devemos reconhecer: Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E Ele disciplina quem Ele ama. Simboliza direção, proteção, correção, segurança, cuidado pastoral. Cuidado pastoral. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Mesmo no vale, Deus governa a tua vida. Deus está governando tudo, mesmo no vale, mesmo não entendendo agora, irmão, o que está acontecendo, porque estou vivendo isso. Deus está governando, mesmo na dor, Deus está governando, Deus está agindo. Deus protege, irmão, mesmo na crise. Deus tem sustentado, amém, irmão? Deus tem sustentado, mesmo na crise, Deus tem sustentado. Qual é a aplicação de tudo isso aqui, irmão? A aplicação do vale é não fugir do processo. O vale faz parte da formação espiritual. Deus no vale forma, Deus no vale molda, Deus no vale nos amadurece, e Deus no vale nos ensina, irmão.
Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprender, irmão, a confiar é a entrega total. Olha o que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Olha aqui, irmão. Nós precisamos reconhecer Jesus em todos os caminhos. Na área emocional, sentimental, espiritual, física, em tudo, Deus, eu te reconheço. E sei que o Senhor está cuidando de tudo. Reconheça hoje, irmão. Em todos os seus caminhos. E Ele endireitará os caminhos tortuosos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Dependência diária, irmão. Sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tudo é Deus, irmão, que tem dado direção. Você pode sonhar, mas é Ele que tem cuidado de cada um de nós. O que é que eu levo para casa? O que é que eu levo para casa? O vale é um sinal, não é um sinal de abandono, irmão. É um lugar de presença. É um lugar da presença de Deus. Eu não sei você, mas no tempo que eu mais chorava nos pés de Jesus, foi o tempo que eu mais vi o agir de Deus na minha vida. O tempo que você mais se derrama na presença dEle, é o tempo que você vê Deus agindo na sua vida. O vale não é derrota, é processo. O vale não é o fim, é caminho. Eu sei que o processo dói. Eu sei, irmão, mas é necessário. Quem eu sou hoje? Quem nós somos hoje? Passamos por um processo lá atrás, irmão, para chegar até aqui, para glorificar o nome dEle. Senhor, mesmo no vale, eu vou confiar em Ti, Senhor. Mesmo no vale, eu vou continuar confiando em Ti. Mesmo na dor, eu vou continuar crendo no Senhor. Eu vou continuar crendo no Senhor. Mesmo na escuridão, eu descanso. Porque a Tua presença é maior que o meu vale. Lembra dessa frase que antigamente a gente dizia muito, né? Nunca diga a Deus o tamanho do teu problema, mas diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Porque o nosso Deus é maior que o seu vale, que a sua dor, que o seu sofrimento. A tua fidelidade é maior que a minha dor. Amém, igreja? A fidelidade do Senhor é maior que a nossa dor. Deus é fiel. Amém?